Oi gente, eu sou a Sabrina Barbosa e esse aqui é o meu canal para todo mundo que, assim como eu, é apaixonado em futebol. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre futebol feminino, comentar sobre o maior e mais importante campeonato nacional dessa modalidade, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, mais conhecido como Brasileirão. Essa competição surgiu no ano de 2013 com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que teve uma iniciativa de investir na competição. Até então, o único campeonato nacional feminino existente era a Copa do Brasil. E após várias reuniões e coletivas, deu-se início à primeira edição do Brasileirão, que consistia em 20 times participantes, sendo eles os primeiros 20 clubes do ranking feminino da CBF, que foram divididos em 4 grupos com 5 times cada. O grupo 1 era formado por Duque de Caxias, Centro Olímpico, Rio Preto, Aliança e Francana. Já o grupo 2 tinha os times de Ascop, Foz Cataratas, Kinderman, Vasco e São José. O grupo 3 era formado por São Francisco, Caucaia, Mixto, Botafogo e Vitória. E o quarto e último grupo tinha os times de Iranduba, Viana, Pinheirense, Tunaluso e Tiradentes. Os duelos seriam disputados em um jogo único, totalizando 4 partidas na fase de classificação. Assim, os 2 melhores de cada grupo avançariam para a segunda fase e os 8 times classificados foram divididos em 2 grupos e os 2 melhores pontuados de cada grupo da segunda fase iriam para a disputa da semifinal e, consequentemente, a final para os ganhadores. O grande campeão da edição foi o Centro Olímpico, que venceu o São José na final por um placar agregado de 4-3. No ano de 2014, novamente 20 times participaram da edição, com alguns rostinhos novos, como o Avaí e a Ferroviária. Dessa vez, os times que participaram foram campeão da Copa do Brasil de futebol feminino do ano anterior, os 8 melhores colocados do ranking da CBF de futebol feminino e os 11 melhores colocados do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Sim, gente, é isso mesmo, eu não me enganei. Os 8 melhores colocados do futebol masculino. Isso foi realmente muito injusto, mas de acordo com a organização, esse critério foi adotado para incentivar os grandes clubes brasileiros a investirem no futebol feminino. Essa segunda edição do campeonato ocorreu no mesmo modelo do ano anterior, com a divisão de 2 grupos e teve como campeão a estreante Ferroviária, que bateu o Kinderman na final no agregado de 8-3. Em 2015 e 2016, a organização e formação do campeonato não sofreu muitas mudanças, com exceção de que agora o time campeão do Brasileirão também tinha sua vaga garantida na edição seguinte, tirando a vaga do campeão da Copa do Brasil. E com a vaga garantida pelo critério de classificação pelo campeonato masculino, a partir dessas edições, outros times de maiores nomes no meio masculino começaram a marcar presença no campeonato, como o Flamengo, que teve a estreia em 2015, e o Corinthians e o Santos, que estrearam no campeonato em 2016. O campeonato de 2015 teve como campeão o Rio Preto, que derrotou o time do São José por um placar de 2-1. E já no ano de 2016, quem levou o título de campeão foi o time do Flamengo, que venceu pelo critério de gol fora de casa, já que empatou com o Rio Preto em 2-2. No ano seguinte, em 2017, houve a maior mudança no Brasileirão feminino, que foi quando a Copa do Brasil deixou de existir e o Campeonato Brasileiro Feminino se dividiu em 2, a Série A1 e A2, cada uma com 16 times participando. Os clubes eram divididos em 2 grupos de 8 cada um, disputando os jogos com turno e retorno no A1 e apenas turno no A2. Na primeira divisão, os 4 primeiros colocados passariam para as quartas de final e a partir daí, os confrontos seriam um mata-mata, até o último jogo, onde seriam para definir o grande campeão. Eram classificados para a segunda divisão do campeonato os 16 melhores clubes do ranking da CBF de futebol feminino que já não estivessem na Série A1. Já para a divisão A1, os critérios seriam o campeão da última edição, o campeão da última Copa do Brasil, que, como eu falei, tinha chegado ao fim, os 8 melhores classificados do ranking feminino da CBF e os 6 melhores colocados no Brasileirão masculino. Outra mudança foi que nessa edição, pela primeira vez, o campeão teria vaga garantida para a disputa da Copa Libertadores do ano seguinte. E quem foi disputar essa vaga na final dessa edição de 2017 foram os times paulistas Corinthians e Santos. E as Sereias da Vila acabaram levando o troféu com placar agregado de 3-0 em cima das meninas da Gávea. Um detalhe que vale ressaltar também é que nos primeiros 4 anos da competição, de 2013 até
2016 o campeão não contava com uma premiação em dinheiro e só nesse ano de 2017 foi possível dar esse prêmio ao campeão. A quantia foi estabelecida em um valor de R$120 mil para o campeão e 60 mil para o vice, mas mesmo com o passar dos anos não foi feito nenhum aumento e o valor continua o mesmo. E tudo indica que nesse ano de 2021 nada vai ser diferente. E é lógico que não podemos nem comparar esse valor com o do futebol masculino, onde o campeão da última edição ganhou 33 milhões. E para ficar mais fácil de visualizar, no ano de 2019, o 16º time colocado, o último que recebe uma premiação no campeonato masculino, recebeu 11 milhões de reais, o que equivale a 91 vezes o prêmio do time campeão feminino. Então, o que a gente realmente espera é que haja pelo menos um investimento no campeonato feminino, porque não existe negócio que tenha dado lucro sem que tenha existido algum investimento por trás. E o futebol feminino tem sim crescido cada vez mais, assim como o número de visualizações e torcedores. Então, o mínimo que a gente espera é que a premiação e investimento acompanhem esse crescimento. Agora, voltando para a história da competição, no ano de 2018, o time campeão brasileiro foi o Corinthians, um dos times que mais e melhor começou a investir na modalidade feminina. O Timão bateu o Rio Preto em um placar agregado de 5-0 e levantou a taça pela primeira vez na competição. E nessa edição, novamente o time campeão, que no caso foi o Corinthians, teve também uma vaga garantida na Libertadores no ano seguinte. Fato curioso dessa edição é que a segunda vaga do Brasil na Liberta, que era destinada ao vice-campeão, foi ocupada apenas pelo quarto colocado, o time da Ferroviária. Aí você deve estar se perguntando, se ela era destinada ao segundo colocado, por que a Ferroviária, que era a quarta colocada, ganhou a vaga? Isso aconteceu porque o segundo colocado, que era o Rio Preto, teve nesse ano o time desativado, o que passou a vaga para a terceira colocação. E o terceiro colocado, que era o Flamengo, decidiu ficar de fora do campeonato para disputar os Jogos Mundiais Militares. E abrindo um parênteses aqui para quem não sabe, o Flamengo feminino, diferente do masculino, não caminha com as próprias pernas. Ele tem uma parceria com a Marinha do Brasil e apenas agora em 2021 a organização do Flamengo contratou um coordenador para a modalidade e fez um planejamento a médio prazo para crescer e evoluir o futebol do clube, mostrando interesse em gerir o time de futebol feminino. O que é bem triste e desmotivador, né? Já que o Flamengo, um dos maiores times do Brasil, só demonstrou ter esse apoio recentemente. Sendo assim, a vaga sobrou para o quarto colocado, que era a Ferroviária. E nessa edição da Libertadores, a final foi entre esses dois times brasileiros. E se você está interessado em saber quem foi o grande campeão, eu tenho um vídeo aqui no canal que conta toda a história da Libertadores e os campeões. Eu vou deixar o link aqui nos cards para quem quiser assistir. Desde o começo da competição, em 2013 até o ano de 2017, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino contava com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, ao investir uma quantidade anual de 10 milhões de reais, que eram destinados à agência de marketing Sport Promotion, que detém os direitos e é responsável pela organização do torneio. Parte desse dinheiro investido era utilizado para a geração de imagens dos jogos, que possibilitava a transmissão de algumas partidas na televisão, em canais como a Band Esporte e a TV Brasil. No final do ano de 2017, o futebol feminino teve que lidar com a perda do patrocínio da Caixa. E com isso, no campeonato de 2018, a falta de verba fez com que o campeonato deixasse de ser transmitido na televisão. Esse fato perdurou por 2 anos e no começo de 2019, a Série A1 do Brasileirão Feminino fez uma parceria com o Twitter e com a rede de streaming MyCujo, onde seria transmitido um jogo de cada rodada. E ainda nessa edição, na 7ª rodada do campeonato, a TV aberta Band anunciou que também iria transmitir os jogos, tanto do A1 quanto do A2. E eu não posso deixar de comentar que nesse ano de 2019, a gente teve a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminina, que ajudou a incentivar o crescimento da modalidade aqui no Brasil. Com os bons números proporcionados nas transmissões dos jogos da seleção, o Brasileirão Feminino ganhou maior destaque no país e atraiu a atenção de muitos espectadores, quebrando recordes de visualizações na televisão e também nos estádios. E o campeonato teve na reta final dessa temporada pela primeira vez um patrocinador de uma empresa privada, a Uber, que apoiou o futebol feminino no país e reforçou o movimento Acredita Nelas. O campeão da edição de 2019 da Série A1 foi o time da Ferroviária, vencendo o Corinthians na final nos pênaltis, depois do empate em 1-1. E novamente a gente viu esses dois timaços se enfrentando. E agora as duas equipes garantiram vaga na Libertadores Feminina de 2020, sem terem que depender da desistência de ninguém. Mas como o Corinthians era o atual campeão da Libertadores, ele tinha a vaga automaticamente garantida para defender o título. Aí, o terceiro colocado, o
Avaí Kinderman também se classificou para a competição continental. Nessa edição, o campeonato alterou seu formato novamente e foi inserida a regra de pontos corridos, onde todos os times se enfrentariam em um turno único. E após essa fase, os 8 melhores classificados disputariam a fase de mata-mata, começando nas quartas de finais, sempre em 2 jogos, até a grande final. No ano passado, em 2020, a competição teve essa mesma organização, mas contou com uma grande pausa no campeonato devido à pandemia causada pela Covid-19. O campeão da edição foi o Corinthians, que venceu o Avaí Kinderman na final por 4-2. Placar esse que só foi definido no segundo e último jogo do confronto, já que o primeiro terminou em 0-0. E o campeonato, mais uma vez, quebrava recordes de visualizações, com mais de 16 milhões de telespectadores acompanhando os jogos. E um destaque aqui é que foi muito legal nessa edição acompanhar o crescimento do futebol nacional, com cada vez mais nomes conhecidos da seleção voltando para jogar no Brasil e o investimento de cada vez mais clubes em suas modalidades femininas. Além disso, pela primeira vez, os jogos a partir das quartas de finais foram disputados em grandes estádios. Isso pode até parecer pouco para muita gente, mas foi sim um grande passo, pois é algo que não acontecia no futebol feminino. E as partidas contariam com a utilização do árbitro de vídeo. Já em relação à transmissão dos jogos, pela primeira vez na história, todas as partidas do campeonato foram transmitidas ao vivo. E além de contar com as já mencionadas parcerias com o Twitter, a plataforma Maicujo e com a Rede Band, que permaneceram, o torneio ainda teve as suas finais transmitidas na TV fechada através da ESPN. Nesse mesmo ano, o campeonato conseguiu um feito imenso. O patrocinador das seleções brasileiras, o Guaraná Antártica, entrou para o time como patrocinador e apoiador da maior competição de futebol feminino do país. E ainda chamou e incentivou outras marcas a investirem na modalidade. Mas e esse ano de 2021? A atual edição teve início no dia 17 de abril e estava, até o momento em que esse vídeo foi gravado, em sua 5ª rodada, com as 5 primeiras colocações ocupadas pelos times. Corinthians com 12 pontos e segue 100% na competição, seguido do Palmeiras e do Grêmio com 10 pontos, o Santos com 8 e o São Paulo com 7 pontos em 5º lugar. Mas o campeonato está apenas no começo e ainda vai ter muita emoção pela frente. A competição provavelmente vai ter uma pausa após o fim da primeira fase, devido aos Jogos Olímpicos, voltando apenas em agosto. Nessa edição, o campeonato continuará sendo transmitido pelo Twitter oficial do Brasileirão Feminino, na plataforma Maicujo e na Band. E além desses, nesse ano de 2021, a Globo comprou os direitos de transmissão e também irá passar os jogos na Sport TV, o que proporciona uma visibilidade ainda maior para o futebol feminino, já que a Rede Globo e seus canais têm um alcance indiscutível no país. Essa falta de visibilidade do futebol feminino na mídia em geral é um dos fatores que mais colaboram para que o pensamento ultrapassado de que ninguém gosta ou consome a modalidade feminina continue existindo. Sendo que, na realidade, o número de pessoas que gostam e consomem o esporte nos últimos anos só tem aumentado. E o que realmente falta é o incentivo e valorização dos clubes, federações e da grande mídia. Então eu peço para você, vamos ajudar a fazer esse número crescer ainda mais e acompanhar o campeonato e o show de bola que essas mulheres dão. Então, gente, fim de jogo, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sobre novos conteúdos, que em breve eu venho com mais atualizações sobre o Brasileirão e outros campeonatos para vocês. Até o próximo vídeo.